Quem hoje, que é filho de um evangélico, de um pastor, não carrega cicatrizes da escola, da adolescência? Todo mundo. Você sabe que eu fui político, eu fui deputado federal. Criei a frente evangélica lá dentro, junto com a frente evangélica e os católicos. Eu consegui fazer a união entre eles. E ela falou, tem uma maldição no senhor, tá escuro, tem um laço de morte. Aí eu fiquei, o que você tá falando, mulher? Se bem que esse negócio de celular também denunciar é complicado, porque estão pegando pastor de calcinha na cidade aí também. Nossa, meu Deus. Rapaz. O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu dei a mão, ela leu minha mão, tristeza, tal, mão forte do moço. Aí eu falei, agora eu quero ler sua mão. Eu peguei a mão dela e comecei a falar, a senhora tá sofrendo. Ela começou a chorar. O universo foi criado, da desordem veio a ordem. Olha o Big Bang, não tem como você discutir ou discordar de uma coisa dessa. Ninguém pode fazer um negócio desse. Então aperte o cinto que já está começando o podcast do Balaio. Mas antes, anota aí 3 dicas sensacionais. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music, aqui o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo. Hoje eu zerei o jogo aqui no podcast. Porque chega de entrevistar pastorzinho mais ou menos, que é Silas Malafaia, não dá. Queima o filme. Pô, Genoduque, não tem condições. Entrevistei. Qual que é o outro que entrevistou lá? O Valadão. Não dá, esses caras não dá, não, velho. Hoje, pra glória de Jeová, Bispo Rodovalho, palmas aí, todo mundo aí. Mas não só essa beleza maravilhosa. 3 gerações, a filha e a neta. Pô, pra produzir gente bonita. Família, que orgulho, que prazer de começar aqui no stand Viva América com o podcast do Balaio, na Expo Cristã, e começar tão bem com vocês assim, viu? A genética é boa, graças a Deus, né? Balaio, você não mudou muito, você só deixou um bigodinho português. O bigodinho e algumas arrobas a mais. Qual é a mensagem do bigode? O bigode é o seguinte. Profeticamente, o que... Não seja enrolado. Tudo tem resposta, você sabe que você não me pega, não. Certo. Querido, que alegria ter o senhor aqui. Você sabe que eu tenho um carinho. Sim. A gente já se conectou algumas vezes. Sim. A sua família, toda a sua família que eu conheço são Sim. maravilhosas. Até genro, que normalmente não presta, se acertou nos seus genros. Então é um negócio absurdo. Que alegria poder receber o senhor aqui no nosso podcast. Não, é uma alegria minha estar na feira, ver essa beleza. A feira, a Expo Cristã esse ano está realmente bonita. Uma presença, né, completa de todos os tipos de igrejas, ministérios. Todo mundo está aqui. Aliás, o Balaio está aqui, pronto. Até o Balaio tá. Se o Balaio está aqui, meu irmão, e o resto, então, não precisa falar. Então, uma alegria, viu? Você está morando em Orlando. Estamos em Orlando. Mas Deus nos enviou. Mas a base é Brasil. A base é Brasil. Mas, enfim, na verdade, a base... O pessoal me fala assim, rapaz, você não volta, você não sai de lá mais nunca, né? Eu falei, mano, do jeito que eu fui, eu volto. Que quem manda é Deus, né? Ele que coordena todas as coisas. A vida americana é mais macia do que a vida brasileira? Era mais confortável, mas macia nunca, porque lá tem que se ralar também o pau quebra, né? Mas obviamente é bem mais confortável. Deixa eu falar, o senhor está aqui com a sua filha e sua neta. Sim. Uma das coisas que eu acho mais importantes, né, da liderança, e eu acho que hoje tem se perdido um pouco isso, é o legado. Infelizmente, eu sou de um tempo que eu era criança que não tinha uma de separação na igreja, não estou fazendo nenhuma crítica aqui não, né? Sim, claro. Mas o senhor, aí ó, filhos e tudo, qual a importância para o senhor, do seu ministério, ter sua filha e sua neta do seu lado, sua família, essa coisa da família? Assim? Ó, eu creio que a família é o primeiro ministério. Todo mundo concorda com isso. Prega sobre isso, ensina. Então não adianta salvar o mundo todo e perder a nossa família, perder a nossa casa. Então, cuidar da esposa, do marido, dos filhos, mas cuidar de coração, dedicar tempo, dedicar amor, atenção, entrar na alma deles. Porque são seres humanos. Muitas vezes eles se ferem dentro da igreja, se ferem fora por causa do estigma de ser filho de pastor. Quem hoje, que é filho de um evangélico, de um pastor, não carrega cicatrizes da escola, da adolescência? Todo mundo é ferido ou foi ferido. Agora, nós temos que entender que o reino de Deus tem que ser mais forte que o reino das trevas. Isso passa pelo empenho do pai, da mãe, pelo tempo, pela valorização, viajar juntos, estarmos juntos, rirmos, sorrimos juntos, né? Fazer da mesa aquele momento sagrado, abençoado. Então, é cuidar. Minha esposa, você conhece ela, a Bispa Lúcia, é muito zelosa do ambiente familiar, muito. Isso é importante. Porque às vezes o marido sai de um lado, a mulher sai para outro, e aí fica uma coisa mais... Os filhos ficam um pouco mais perdidos. Mas quando nós temos
o ambiente. O reino de Deus é um ambiente. O que é o reino de Deus nessa dimensão? Não é na dimensão futura da vinda de Jesus, não. Pós-vinda. É agora. O que é o reino de Deus? É um ambiente. Um ambiente de amor, de paz, de justiça, de alegria, de saúde emocional. Então, quando a gente cuida e entende isso, a consequência é termos bons filhos, bons netos, gente que ama Jesus, gente que realmente está caminhando nas nossas pegadas. O seu avô coruja? É. Pergunta ela. É o seguinte. Pergunte. É o seguinte, o filho, ele pegava pesado como o pai? Você acha que com a neta ele pega mais leve? Eu acho que ele pega... A experiência de vida dele trouxe... O meu pai nunca foi um pai de pegar pesado. Meu pai sempre foi um pai de ensinar de uma forma leve. Só que a forma leve dele já era um pouco pesado no sentido assim, ele falava as coisas que doía, mas com aquele tom de voz assim, calmo, sabe, tranquilo. E eu acho que com os meninos ele ensina da mesma forma, só que com uma presença diferente. Eu acho que com mais doçura. Com a gente tinha menos paciência. Ô, Lulu, pode falar. Não, ele queima meu filme, Lulu. Queima. Não vou queimar, porque... Aqui tem um sensor de verdade. Se falar mentira, dá um choque aí no traseiro. Mas ontem meus pais saíram pra jantar, eu fiquei com eles. Ele fala tudo com muita calma, paciência. Ele quer ensinar tudo com muita clareza. Tipo, agora... A gente tava conversando muito sobre meus planos futuros, faculdade, enfim. E aí ele tava me explicando muitas coisas, me contando histórias. E sempre com esse ar de família, de tomar cuidado, de você fazer a escolha certa. Dele tá sempre te guiando pros caminhos certos. Das coisas que seu avô já te ensinou, ou palavras que ele já deu, ou que você viu ele ministrando na igreja, qual dos ensinamentos que seu avô transmite pra família que mais marca você? Que você fala, Alex... Pô, tem uma coisa assim que eu aprendi com meu avô, que eu guardo isso nas minhas atitudes. Então, eu acho que ele coloca primeiramente a família no primeiro lugar em tudo. Então, ele sempre tá querendo o nosso bem, a gente tá junto, a gente se juntar, comemorar, tá um do lado do outro nas horas difíceis, nas horas boas. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas também ele quer todo mundo muito... Ele passa muito esse ar de... da família na igreja também. Então, ele quer que os netos estejam na igreja, ele quer que os netos estejam ajudando, que os netos estejam servindo, não só os netos, como os filhos também. Então, eu acho que ele ajuda muito também a família toda tá nesse ministério. Resumindo, também. ele dá trabalho pra todo mundo, entendeu? Com certeza. Você tem quantos irmãos? 3. Ele puxa saco de alguém? Não. Eu acho então que... é de você que ele puxa. Não, não. Se você tá falando isso, que ele puxa de você. Não. Família Roda Vale, pode falar. Isso, é óbvio que sim. Você. É óbvio, cara. Mas não é. Olha como é que você descobre. Não é. Se a pessoa fala não puxa de ninguém, é porque é essa pessoa que é bajulada. Pode ser. Tá aqui, não, não sou, não. Lá em casa não tem, olha... Lá em casa não tem vida fácil pra ninguém, não. Não disse isso. Eu tô dizendo pra que ele puxa mais saco. É você, eu já tenho certeza. Não sei. Aqui, me conta uma coisa. O seu pai é pastor, ele é apresentador, ele é escritor, ele é cantor. Ah, meu Deus do céu. Modelo, fotógrafo, tá? Das qualidades do seu pai, das coisas que você vê nele, ou talvez até coisas que as pessoas não conhecem. O que você admira mais, assim? Que você olha, das coisas que seu pai deixa pra você, como ser humano, qual que é a qualidade dele? Que você fala assim, nossa, mano, isso aqui é uma coisa que eu trago pra mim, que meu pai tem, que bom ver isso nele. Segura aí o podcast, tá bom demais, né? Mas rapidinho, quero dar uma dica maravilhosa pra você. Tô aqui com o Rodrigo, CEO aqui da Viva América, pra falar dessa ideia que vocês tiveram maravilhosa de lançar o Viva Academy, que é uma espécie de Netflix do imigrante, podia dizer isso, mais ou menos? É uma plataforma streaming com todo o conteúdo pro imigrante. Me fala como é que surgiu essa ideia? Cara, a gente trabalha com imigração já há muitos anos e a gente percebeu que pessoas se preocupam muito com o Green Card, mas o Green Card não é tudo. O Green Card é o primeiro degrau para o imigrante nos Estados Unidos. Questões básicas que muitas vezes até um profissional muito bem qualificado no Brasil vem para cá trabalhar em subemprego porque falta informação correta. Hoje você tem muita informação na internet, muita informação errada. Aqui a gente trouxe vários especialistas, a gente fez uma curadoria do conteúdo. Rodrigo, mas essa plataforma é só para o imigrante que mora aqui nos Estados Unidos?
Não, todo mundo que sonha vir para os Estados Unidos pode acessar o Viva Academy. Você tem aulas aqui desde como tirar um visto de turista. Se você não tem visto de turista, você pode tirar um visto de turista. Eu vi esse episódio mesmo, que explica passo a passo de como a própria pessoa preencher o formulário para tirar o visto de turista. Até a preparação da entrevista. E todo mundo quer saber o seguinte, isso é caro, como é que é isso? Cara, é super acessível, um pouco mais de $10. Por mês, que é uma assinatura, né? Tipo o Netflix mesmo. Não paga nem um curso de inglês isso. Não, inclusive tem aula de inglês lá dentro, ele vai poder O cara aprende inglês também. do Viva Academy. E só com o professor top, mano. Entra no Viva Academy, escolha o assunto e aprenda. É muito fácil, muito barato e seguro pra você. Rodrigo, parabéns. E voltamos aí pro nosso estúdio, pro nosso podcast, com esse convidado ou essa convidada aí. Maravilhoso. Vamos lá. Das qualidades do seu pai, das coisas que você vê nele, ou talvez até coisas que as pessoas não conhecem, o que você admira mais, assim, que você olha, das coisas que seu pai deixa pra você, como ser humano, qual que é a qualidade dele? Que você fala assim, nossa, mano, isso aqui é uma coisa que eu trago pra mim, que meu pai tem, que bom ver isso nele. Para mim, 2 palavras que eu falo, e até falei isso para ele, que foi aniversário dele mês passado, e minha mãe faz essas perguntas em família, sabe? E eu falei para ele, a humildade dele é uma coisa que me inspira e me constrange todo mundo que conhece E ele. ele é humilde mesmo, a prova disso que ele veio num podcast vagabundo igual esse aqui. Se você sair daqui agora, ele encontrar, ele puder, ele vai atender as pessoas independente de quem são. Sim. E ele Mas vai calma, dar... mais que isso também é o estilo, né? Que a gente leva pra sempre o estilo dele. O estilo é estiloso, Jovem, né, Lulu? Você falou que são duas coisas. E a segunda, para mim, ele é um homem muito resiliente. Então, assim, não existe não, e não existe... Se não tem um não, ele vai dar um jeito daquilo lá se transformar em sim. E aí se não der certo, de alguma forma ele se levanta e ele refaz aquilo e aí vai dar certo, entendeu? Então... Rapaz, quanto tempo você tem de ministério? Quantos anos você já fez aí? O ano que vem eu faço 50 anos de ordenação pastoral. Jubileu pastoral. Mas eu tive 3 anos antes de ser pastor como líder de jovens, evangelização da Mocidade para Cristo. Eu me converti, eu era do Espiritismo, me converti na Mocidade para Cristo, que a Mocidade para Cristo trabalha com jovens, né? Seria a aliança bíblica do 2º grau. E eu me converti ali e fiquei dentro da igreja presbiteriana 3 anos. E ali eu fui treinado para evangelizar, para ganhar jovens. Evangelizava desesperadamente, movimento grande de jovens. E eu fui ordenado aos 20 anos. E vai fazer, então, em 76, julho de 76. Então, esse ano faz 50 anos de ordenação ministerial e 53 anos de ministério. Já expulsava demônio, já canções, música, em muitas áreas. E depois das comunidades, veio a Sara Nossa Terra, que é um grande grupo que veio das comunidades, né? De tantos desafios que o senhor teve, o senhor foi rompendo sempre, o crescimento não é por acaso, debaixo de muito suor, de muito sangue. De todos os seus desafios, qual que o senhor diria que foi o maior de todos, assim, nesses anos, nesses 53 anos? O que mais te desafiou? O que mais te botou para pensar assim, rapaz, será que eu... mano, não sei se eu vou, não. Aqui, se eu pensou em parar. Teve algum momento assim? Tem, né? Tem momentos que você pensa, vale a pena? Vale a pena continuar? Você sabe que eu fui político. Eu fui deputado federal. Criei a frente evangélica lá dentro. A frente da família, junto com a frente evangélica e os católicos. Eu consegui fazer a unidade deles, a união entre eles. Isso foi muito importante. Semeamos essa visão política profética. E quando eu fui tomar a decisão se eu me recandidatava ou não, que aí eu falei, não, eu preciso de ouvir de Deus. E olha que eu fui por uma palavra profética que é estremecedora. Eu fui por uma profecia de uma pessoa que eu nunca tinha visto. Eu estava na Câmara sentado, era um dia de uma audiência pública, em homenagem ao dia da Bíblia. Terminou, a mulher chegou e falou, Deus está te chamando para o senhor vir para cá. Eu falei, mas eu sou bispo, embora meu pai tenha sido prefeito, meus tios tenham sido deputados. Eu falei, não, meu chamado é outro. Eu não acredito muito em política, eu acredito no poder do reino, que transforma a mente, o coração das pessoas. Eu sei da importância da política, de fazer uma vida melhor para todo mundo. A política pode administrar melhor a sociedade.
e você tem uma vida mais fácil. Ela é importante, mas ela não é primordial, porque o que muda realmente é o evangelho. Bom, aí ela falou, eu também tenho uma palavra para aquele moço lá. Aí fui lá, apresentei, era um deputado amigo meu, e ela falou, tem uma maldição no senhor, tá escuro, tem um laço de morte. Aí eu fiquei, não, o que você está falando, mulher? Aí ela falou, não, mas o senhor... Ele falou, ele é católico, vou fazer umas missas para quebrar isso e tal. Ela falou, mas faz mesmo, porque no outro dia eu viajei para Porto Alegre e ele sentou ao meu lado. E o nosso avião parou em Curitiba, ele era de Curitiba. Ele saiu do avião nosso, pegou o aviãozinho dele, na época era TAM, e aí, cheguei em Porto Alegre, liguei a televisão no jornal, eu vi a mensagem, avião de Martinez desaparecido. E ele era o presidente do PL, antes de Roberto Jefferson. À noite, apareceu que ele tinha falecido num acidente. Então, aquilo mexeu muito comigo, porque foi quinta e sexta. Foi 24 horas depois. E eu lembrei da profecia dela. Meu Deus. Eu falei, como é que eu vou fazer com isso? Como? Ela falou, aí cheguei domingo, ela estava lá dizendo, eu não falei para o senhor que Deus falou comigo? Agora Deus está te chamando para lá. Aí eu consultei o conselho de bispos, oramos bastante, claro, a minha família, e o consenso foi, põe o nome. Se ganhar, foi de Deus. Se perder, tá bom. Não foi tem de Deus problema. também. Foi de Deus também. E ganhei, e fiquei lá. Quando fui retomar, eu falei, não, essa guerra é muito para um homem só. Essa guerra, hoje eu tenho uma visão completamente diferente do monte da política. Ele precisa ser tomado, mas a igreja precisa estar num nível muito melhor para que ela possa proteger os seus valentes que estarão lá. Do contrário, é guerra, morte, nós vamos perder muitos soldados, capitães, gente grande, gente pequena, preciosíssimos. Então eu acredito que esse chamado foi a coisa mais difícil. Mudar, abrir igreja de uma cidade para outra, abrir televisão, abrir rádio, em países, fazer conferência em nações. Não. Isso aí é tranquilo. Isso não é trabalho. É leve. Isso não é trabalho. Não, isso é abrir leve. TV, expandir pela Europa, Isso é leve. É tranquilo. Não, Difícil pela ser graça de Deus Não, e é verdade. Você ficar na política como profeta de Deus, sem corrupção, sem ter uma ação jurídica contra, você está ali em frente. E naquela época não tinha rede social, você não tinha defesa. Hoje você faz um vídeo, explica. Você fala, você mostra, você denuncia. Na época não tinha nada, nós só recebíamos pancada. Então, é um desafio necessário, mas difícil. Se bem que esse negócio de celular também denunciar é complicado, porque estão pegando pastor de calcinha na cidade aí também. Nossa, meu Deus. Rapaz, O que é isso? o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pastor ainda foi justificar pior ainda, né? Fazendo uma investigação. O senhor nunca precisa fazer nenhuma investigação, não, né? Não. Eu não tenho tempo. A gente mata ele. Me poupa de mim esse cálice, Senhor. Afasta de mim. O senhor é pastor de uma época que não tinha esse glamour, não tinha... Nossa, era muito diferente. Não, graças a Deus. Da época que o senhor começou para hoje, me fala, eu queria falar uma coisa, para a gente encerrar, uma coisa positiva e uma negativa. O que o senhor acha dos tempos que quando, né, do começo, que tinha que hoje se perder um pouco, o senhor acha que tinha que voltar na nossa igreja? A pureza, geral. A simplicidade. Ninguém queria o evangelho para ter influência ou para ser influencer. Você é influencer, desculpa. Deixa eu mas eu entendi. Ninguém queria o evangelho para se propagar, porque não tinha como se propagar. Sim. O evangelho ele era meio que anônimo, você estava pregando o evangelho. Eu me lembro quando eu preguei o evangelho para uma cigana, eu era professor da universidade, era sábado de manhã, acabei de dar uma aula no departamento de física, desci, parei num posto para abastecer, a mulher veio, ela falou, deixa eu ler sua mão. Deus falou para mim, dá sua mão e depois você lê a mão dela. Isso, aí eu dei a mão, ela leu minha mão, tristeza, tal, mão forte de moço. Aí eu falei, agora eu quero ler sua mão. E peguei a mão dela e comecei a falar, a senhora está sofrendo. Filho machucando o coração da cigana. Ela tinha um sotaque forte. E ela começou a chorar. Saí do carro, orei com ela. Abrimos uma célula nos ciganos ali, e chegou a 150 pessoas convertidas. Nós abrimos quase uma congregação naquele contexto deles. Então, era anônimo. Aí eu falei para ela que eu sou pastor. Quem é pastor? Ninguém sabia. Eles não tinham a menor ideia o que era evangélico. Zero. Uhum. Para mim, esse foi um exemplo mais clássico que eu tive. Hoje, todo mundo sabe que é evangélico. Então, infelizmente, o evangelho hoje
tem muitos ganhos, as pessoas estão lá, você não sabe a motivação, alguns uma boa motivação, outros nem tão boas assim, e para tirar proveito. O evangelho hoje dá muito lucro, o evangelho hoje tem muitas vantagens, que eu, na essência, não sou contra. Eu acho que bênção é consequência do amor de Deus, do cuidado de Deus conosco. O problema é saber administrar isso, não vislumbrar com isso. Então, nós, na época, quando começamos todo esse trabalho, o Brasil tinha 4%, 3,5%, 4% de evangélico. Hoje, 50 anos, 35%. Né? A estatística agora do BGE, eu não acredito nela, já falei que não acredito, é 27%. É claro que é mais. Mas, enfim, e o que é negativo? Negativo porque eu não estou vendo ninguém chorar pela igreja. Eu não vejo mais gente chorar pelas almas. Não vejo. Pouquíssimas pessoas querem ter uma igreja. Igreja dá trabalho, igreja isso, igreja aquilo. É muito mais fácil eu vender meus cursos, vender meus podcasts, vender isso, vender aquilo pela internet. Temos 70 milhões de evangélicos. Isso é uma Argentina e meia só de evangélico para comprar produtos, para ir qualquer tipo de coisa. Tem poder aquisitivo. Só que isso nasceu de dores. Teve uma geração que chorou, que sofreu, que amou, que sonhou, que pagou, atravessou toda uma história com integridade, com retidão. E isso é o que eu temo da próxima geração. Isso é o que eu gostaria de não ver perder. Aonde eu posso, pregando para jovens, eu tento falar, gente, a gente ama Jesus, chora pela glória de Deus, por Ele. Mas a gente tem que chorar pela igreja. A gente tem que chorar por almas. Se a gente não chorar por almas, que vai ser? Qual o futuro? O que vai ser? A Europa também teve grandes avivamentos e hoje você vê templos sendo comprados pelas mesquitas de muçulmanos. Não, Café? E recentemente Charles foi morto lá nos Estados Unidos. Sim. Olha a pressão. Isso. Não se pode falar de valores da família mais que ser assassinado. É isso. Bom, antes de encerrar aqui, eu sei que tem presentes aí, hein? Tem vários. Cadê, querido? Ó. Meu Deus! Como você falou que ele é cantor, escritor, ele também é cientista. Aí. Então a gente fez... Deixa eu te dar o que é o produto. Ele só não é, graças a Deus, investigador, né? Graças a Deus, não, Jesus. Eu quero que ele explique, porque isso aqui foge um pouco até da minha capacidade científica. São que dois que o senhor volumes. tá arrumando aqui, mano? Esse é o volume 1 ou 2? Esse é um, esse é o 2. Isso aqui Tira aqui pra ficar melhor no vídeo. é para tirar. Tira esse aqui, ó, pra deixar. Esse aí deixar. Isso aqui chama-se Bíblia Científica. Quando eu me converti, bem rápido, quando eu me converti, eu não era cristão, nunca tinha visto uma Bíblia. Aos 14 anos eu peguei numa Bíblia. 15 anos eu comecei a ler uma Bíblia a primeira vez. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelo livro de Gênesis, porque era o início, todo livro você começa pelo início. Não sabia? E quando eu comecei em Gênesis, eu travei. De cara. Travei. Esse é o volume 1. São 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Números, Levíticos, todos eles aí. E aqui, de Josué até Samuel. Até 2º Samuel. E eu estou lançando o 3º volume. E qual a diferença desse para a Bíblia e outra para a Bíblia? A diferença é porque são picuinhas que quase ninguém mas aí é se que tá o perturba. segredo. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Gênesis 1, houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia. Mas o sol só aparece no 4º dia. Sem sol, desculpa, queridão, você não pode falar tarde, você não pode falar manhã, porque você não tem luz. Sem sol você só tem escuridão. Então, a primeira vez que eu li isso, eu falei, já atravessou. Que é isso? Perguntei ao meu líder, na época, ele me mandou cala a boca, vou te proibir de ler o Velho Testamento, você vai ler só o Novo Testamento, você vai ler só os Evangelhos, e Salmos, e Provérbios, você fala demais, você pensa demais. Eu falei, tá bom. E fiquei olhando para Gênesis, assim, volta e meia eu dava uma olhadinha lá. Aí quando comecei a amadurecer, então eu não tive dúvidas explicadas. E as fotossíntese das plantas? Sem sol, sem fotossíntese, sem planta, meu amigo. E aí? Aí fui dar uma escapada, volta e meia alguém pregava sobre Josué, o sol parou. O sol não pode parar.
Minha cabeça já tinha um pouco de máquina. O Sol não pode parar. Se o Sol para, nós temos um acidente cósmico. Porque as nossas galáxias voam em velocidades astronômicas, 2 milhões de quilômetros. Fora acima. Então, assim, por minuto, é uma coisa louca. Nosso planeta, nesse momento, agora, nós estamos voando para abraçar nossa vizinha Andrômeda. A Via Láctea está buscando Andrômeda, que vai acontecer daqui 2 bilhões, 1,5 bilhão de anos. Sem dúvida, se Jesus não voltar, vai ter um negócio... Sim. Um acidente macroscópico no mundo. Então, eu guardei todas essas perguntas. Ninguém conseguia explicar isso. Eu fui guardando. Juntei mais ou menos 250 perguntas cruciais. Por que o mar abriu? Qual foi o fenômeno? E o fenômeno da mulher de Ló? E aí vai, toda a Bíblia. Depois que eu saí da Câmara como deputado, já fiquei quase 20 anos na sala de aula. Eu consegui congelar essas perguntas com a minha fé. Sim, meu encontro com Deus foi tão forte que eu guardei. Mas, sabe, eu orava que Deus me desse a chance. Encontrei um cientista, eu queria fazer meu PhD, meu doutorado, em quântica, que é o que eu me interessava. Eu fiz quântica na universidade, fiz pós-graduação em ressonância eletromagnética, nuclear, enfim. Aí encontrei aquele cientista do MIT, aposentado. Falei, olha, eu tenho essas dúvidas. Antes eu escrevi um livro sobre o conceito da quântica. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Sim. Porque ela é uma visão mais moderna possível do ponto de vista científico, mas ela é completamente espiritual. A ciência chegou, flagrou a espiritualidade nos meandros, no mundo subatômico da existência de tudo que nós conhecemos ou podemos imaginar. Isso é um conceito chamado teoria quântica. Aí eu escrevi um livro sobre o reencontro entre a ciência e a espiritualidade, pela teoria da quântica. Dos 6 cientistas que trouxeram a teoria, 2 se converteram, se tornaram cristãos. Uau. 2 se tornaram esotéricos, budistas, shintoístas, e 2 ficaram lelé da cabeça. Doido. Então, a partir daí eu mandei meu livro para ele, e aí eu desafiei, vamos criar um instituto, e com o instituto vamos trabalhar e vamos começar a explicar. Porque eu morria de medo de não ter uma resposta científica para um menino de 13 anos. Seu filho, 14, chega na escola e fala, sou evangélico, você é um bobo, você vai acreditar na Bíblia? Olha isso aqui, como é que pode ter tarde de manhã e não tinha sol? Olha a incoerência científica desse negócio, desse texto. Eu falei, não tem que explicar isso. E aí, nós juntamos, gastei 10 anos, agora quase 12, né? Agora está fazendo 12 anos. 10 anos fazendo seminário, explicando, pesquisando no original do hebraico. Lançamos os textos de Gênesis de cada livro, onde tinha uma pergunta científica, nós íamos trazer uma luz. Cada milagre com a visão científica. Uau. E nasceu esse trabalho. Então, é isso. Só para não deixar grilo, claro. tarde de manhã, a palavra tarde, boca, e manhã, erev. Erev, tarde, boca, manhã. Essas 2 palavras, ela também é usada em outros lugares como desordem e ordem, organização e caos. Uau. Então, se você tira tarde de manhã e põe ordem e manhã, ordem, por causa que tem luz, tem nitidez, tem transparência, você enxerga tudo. Tarde, porque na palavra lá não é tarde, é 7 horas da noite, a palavra usada é a escuridão. Você não consegue discernir as coisas. Que também pode ser usado como desordem ou confusão, caos. Então, se a gente apenas uma tradução em português, se você coloca essa possibilidade, você explica o texto. Caramba, ordem, desordem, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. A NASA aplaude de pé. Ué, o universo foi criado, da desordem veio a ordem. Olha o Big Bang, não tem como você discutir ou discordar de uma coisa dessa. Ninguém pode fazer um negócio desse. Então, pode discordar de uma visão científica dessa. Então, aí nasceu essa visão nossa e hoje um grande esforço meu, vamos dizer, o meu filho mais novo, é a Bíblia científica, explicando onde tem um milagre. Milagres não quebram a lei da natureza.
por Deus mesmo. Poderia quebrar, Deus governa tudo, faz o que ele quer, mas não quebra. Nós sabemos muito pouco dos efeitos científicos no universo. Nós só sabemos 4%. 96% do universo é completamente desconhecido. Matéria escura, energia escura, daí em diante. Então, é isso. Esse é o esforço. E o Sol não parou, tá? O Sol ele se aquietou. Ou melhor, ele se escondeu. A palavra lá é esconder. Sabe como é que chama a palavra científica? Eclipse. O Sol teve um eclipse. Por isso que o Sol se escondeu. E ele não parou. Rapaz, é muita coisa para acompanhar esse homem. Ó, você quer entender um pouquinho da biografia dele, que mostra a biografia, esse outro livro aqui também. O que mais nós temos aqui? Esse da minha mãe, Reconstruindo Sua Vida Emocional. Reconstruindo Sua Vida Emocional. Tá aqui. Rapaz, isso aí nessa geração agora tá precisando de E esse livro dela é um livro mais bem escrito que ela fez. Já tem mais ou menos 10 anos que ela escreveu. A gente fez essa Acho que nós já vendemos mais de 1 milhão de cópias porque desse esse é um livro. livro super simples, mas que explica todos os conflitos emocionais que qualquer pessoa passa. E esse aqui é um meu, de mulheres, pra você dar pra sua esposa. Que legal. Aí a festa é só... Mulheres de valor. Mulheres de massa, olha valor. aqui. Mostrando o valor da mulher para ela ir atrás do seu potencial e não esquecer de quem ela é, né? Porque hoje em dia as mulheres estão perdidas também. Então, acho que é o mais importante elas irem atrás do seu potencial e serem aquilo que elas sonharam em ser, mas dentro dos valores de ser cristãs, de ser mulheres, mães, esposas. Seu livro, cadê? Ela dela vai chegar em breve. Minha filha, pode ficar pra trás não. Família de artista. Tô vendo. Não dá pra ser perfeito em tudo. Você também mandou esse aqui? Esse é o segundo, viu? Sério mesmo? Não dá pra ser perfeito em tudo? Não dá. Hoje em dia, então, se você for ser perfeito, tudo, a gente já tá esgotada de não ser As pessoas se perfeito. cobram muito, né, gente? É isso. Maravilha. Presente Amei pra receber você. vocês aqui. Amém. Essa família tão especial, tão maravilhosa. Obrigado, Balai. Eu- Eu tava com saudade de você. Também. Falei pra Você ele, nos ele também encontrou. some da Ó, gente. mas nós vamos fazer umas parcerias entre Orlando e Brasília ali. Boa. Já tô aqui com a Lili, que batendo Gostei. uns papos aí, nós vamos fazer todas juntas. Gostei de ouvir isso. Eu tenho vocês como uma referência, não só como pastores, como líderes, sou também da comunicação, mas isso aqui para mim é muito importante. Quando a gente vê, né, a filha, a neta, mesmo sabendo que sou puxa-saco dali um pouco mais, mesmo sabendo disso, eu acho que é normal. Meus tal. irmãos vão ficar sem falar comigo, Eu fico tá? muito feliz. Fico muito feliz de saber disso, que o senhor também não pensa em ser espião, em fazer investigação nenhuma, então isso é muito bom. Hoje nós batemos um papo aqui com essa família, pelo menos parte dessa família maravilhosa, linda, e que tem história aqui no Evangelho. Olha aqui, ó, demos dicas aqui também de literatura para vocês aí. Muito obrigado, meu Obrigado. bispo. Amo vocês. Amor, beijo. E eu quero te Obrigada, elogiar. viu? Tchau, meu amor. Eu quero Ele te elo- adorou o seu estúdio, ele vai Eu amei Vou seu... copiar esse pra Que TV. coisa maravilhosa isso aqui. Olha, Olha, olha o isso. senhor imaginou dar uma entrevista O com o meu Jacaré? sobrinho aí, mais ó. novo vai amar isso aqui. Ele vai Olha dizer isso. que foi em homenagem a ele, o João Pedro, Ele entendeu? gosta do- Ele ama. Precisava colocar Dinossauro e esse Homem-Aranha. dinossauro aqui, porque é Ó, cientista e esse aqui é científico. pro vovô, pai. Ah, É, ó. esse aqui eu botei em homenagem da minha sogra, tá aqui. Ah, olha aí, ó. Tem, ó. Albert Einstein. Querido, Beijo. obrigado. Um beijo pra Beijo. você, Valeu. pra toda essa audiência sua Obrigada, maravilhosa. gente. Podcast do Balaio. Oferecimento Viva Academy, o Netflix do imigrante. Lisbon Group Music, Asa Music. Aqui, o céu é o limite.